Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo porque ele praticava a justiça do Senhor, vivia da justiça do Senhor, e piedoso. E sabemos na palavra do Senhor, quando nós estudamos sobre piedade, a piedade é quando nós também temos misericórdia pelas pessoas, mas o piedoso também na Bíblia vai falar sobre aquele homem que se consagra ao Senhor, assim como Daniel. A Bíblia diz que Daniel era um homem piedoso, era um homem que tinha prazer na lei do Senhor, tinha prazer em se consagrar nas coisas de Deus, assim como Simeão. Eu creio que aqui nessa noite também há pessoas que também têm prazer na lei do Senhor, que têm prazer em se consagrar, independente da luta, independente que se imagina que essa promessa está demorando, mas continua crendo, continua se consagrando. E a palavra do Senhor diz, o nome dele era Simeão, e este homem era justo, piedoso, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha a importância na vida do cristão, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é a presença do próprio Senhor Jesus habitando em nós. Nós sabemos que o povo de Israel, quando andava sobre Israel, e com Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, mesmo aquele povo pecando, mesmo aquele povo transgredindo a sua lei, Deus perdoando aquele povo. Quantas das vezes a gente falha, quantas das vezes a gente erra, mas quando a gente se volta para o Senhor, Ele nos perdoa. Mas o interessante da palavra do Senhor, que o povo de Israel, os filhos de Israel, quando andava com o Senhor, Deus, com o teu amor, Ele andava com uma coluna de fogo, iluminando os caminhos do povo de Israel. Ali ele se aquecia, e quando era de dia, uma coluna de nuvem, e Deus protegia o seu povo do calor. Imagina no deserto aquele calor. Ou seja, de noite uma coluna de fogo, de dia uma coluna de nuvem. Deus estava sempre ao lado do povo de Israel. Mas eu quero dizer nessa noite que Jesus veio, Jesus cumpriu, Jesus ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele falou que nós não estaríamos só. Assim como Deus ele andava ao lado do povo com a coluna de fogo, assim como Deus andava ao lado do povo com a coluna de nuvem, agora ele anda com o seu povo dentro de nós. Deus ele está dentro de nós. Lembra que Paulo disse na sua palavra: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se alegra nessa noite, se alegra porque você tem o Espírito de Deus. E se você tem o Espírito de Deus, você tem a bênção do Senhor. Às vezes a gente quer buscar a bênção de Deus, mas se distraímos. Por quê? Porque essa bênção está dentro de nós. A palavra do Senhor diz que os religiosos foram até Jesus: mestre, nos mostra um sinal do reino dos céus. Eles estavam curiosos, só que aqueles homens eles estavam na carne naquele momento. Então Jesus ali ensinando, Jesus diz: o reino do céu não virá como as pessoas vão falar, ele ali, olha ele ali, porém o reino do céu está dentro de vós. O reino do céu está aqui. Que os nossos corações venham estar inclinados a Ele, que os nossos corações venham estar fixados nele, que Ele venha ser o primeiro pensamento nosso quando nós abrimos nossos olhos, que Ele venha ser o primeiro pensamento quando a gente acordar, respirar, porque nós temos dele o fôlego de vida. E assim como a palavra diz, que quando Simeão recebeu da parte de Deus, a Bíblia fala que o próprio Espírito Santo falou a Simeão. Que coisa interessante. Isso mostra quando nós temos a sensibilidade do Espírito de Deus,
o Espírito de Deus fala. Aí o Espírito de Deus, ele fala através do louvor. O Espírito de Deus estava falando comigo através do louvor. O Espírito de Deus, ele fala através da oração. Às vezes o Espírito de Deus, ele usa até uma criança para nos falar, e só não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo porque estamos distraídos muitas das vezes. Mas Deus, ele não deixa de falar. Deus está sempre falando, Deus está sempre lançando a sua palavra, porque ele tem misericórdia de nós. E assim que ele recebeu, a palavra diz assim: ele foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. A palavra diz que o Espírito Santo diz que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Eu digo aqui nessa noite: não morra antes da promessa de Deus se cumprir na sua vida. Não morra antes de você ver o seu filho convertido ao Senhor. Não morra antes de ver os projetos de Deus ser realizado na sua vida. Não morra antes de ver aquilo que você tanto desejou acontecer na sua vida, porque Deus é fiel para cumprir. E isso estava dentro do coração de Simeão. Ele ouviu. Agora imagina, tantos anos aquela palavra estava dentro dele. Quantos anos estava essa promessa dentro dele? Nós não podemos deixar a promessa do Senhor morrer na nossa vida. A promessa, quando Deus diz, independente do tempo, independente dos anos, independente das circunstâncias, vai cumprir. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela é fiel. A palavra de Deus, ela é tremenda. E o interessante na passagem, e a Bíblia diz: e pelo o Espírito Santo, mais uma vez o Espírito Santo falando, e pelo Espírito Santo ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, fizeram segundo o costume da lei. Então tomou em seus braços e bendiz a Deus e diz: Senhor, agora despede o teu servo. A promessa estava assim. Aleluia! Despede o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação. Mas aí eu sempre conjecturo. O que a gente conjecturar? A gente tira do texto bíblico com as nossas imaginações. Imagina aquela cena. A Bíblia diz que ele recebe o menino em seus braços. Então eu estava conjecturando em casa qual foi a forma que Simeão fez. Ele pode ter segurado a criança assim, mas eu, na minha mente, eu creio que ele recebeu o menino e levantou-se e disse: Senhor, despede, porque eu tenho visto que os nossos olhos vêm estar fixos na salvação. Ele só se descansou mentalmente, só se cumpriu na vida dele quando ele segurou a salvação na sua mão. Agora ele diz: agora eu posso morrer. Que nós possamos ser testificados pelo Espírito Santo, que quando o nosso corpo descer a sepultura, a gente tenha convicção de onde vai a nossa alma. Que a gente possa refletir na nossa vida: Senhor, se eu descer hoje a sepultura, para onde é que vai a minha alma? Será que eu tenho a salvação? Ele sabia. Que nós venhamos ser testificado pelo Espírito Santo, que nós venhamos lutar firmes com as nossas forças e com a força que nosso Deus nos dá, para que a gente venha estar continuamente buscando essa salvação. E quando ele olhou, ele levantou a criança, abraçou a criança e disse: despede-se. Então ele sabia para onde ele iria, porque um crente sabe para onde a gente vai. Nós sabemos para onde nós iremos. Havia um momento na vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, que também era um homem cheio do Espírito Santo. Eu creio, particularmente examinando a escritura, que o apóstolo Paulo, ele não andou com os discípulos, mas eu creio, pelo aquilo que a gente lê, medita, foi o que mais conheceu a Cristo. Isso mostra, irmãos, que por mais que você não viu Jesus em carne e osso, você tem a possibilidade de conhecê-lo ainda mais. Ainda mais. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, aquela igreja que sempre supria
as necessidades. Ele escreve assim, porque ele estava sendo tão útil no ministério, mas ele também estava seguindo muita perseguição, estava sendo espancado. Ele diz assim: viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, mas ele tinha um nível espiritual tão grande com o Espírito Santo, que ele discerniu que se eu morrer, eu estou salvo, se eu morrer eu estou no céu. Mas ele não era egoísta, porque ele sabia, quanto de vida eu estiver aqui, eu serei útil na vida das pessoas. Que nossa existência aqui na terra seja para edificar pessoas. Aleluia! Que a nossa vida aqui na terra seja para poder fazer as pessoas também encontrar o caminho. Aleluia! Porque há pessoas que precisam de você. Você é uma pessoa importante. Você é um vaso de valor na mão do Senhor. Que nós possamos chegar nesse nível espiritual na presença do Senhor. Talvez há um momento da sua vida, pela dificuldade que você enfrentou, pela luta que você enfrentou, pelas durezas do mundo que nós enfrentamos, porque nós seres humanos, nós somos falhos, não adianta, nós somos falhos. Quanto a gente pode decepcionar, nós também temos a possibilidade de ser decepcionados. Aí muitas das vezes a gente diz assim: eu não mereço, eu sou uma pessoa indigna. Aí já pensou até em parar, mas não para, continua o projeto. Continua o projeto de Deus. Os discípulos do Senhor Jesus foram mortos, mas havia João. A palavra do Senhor, uma coisa, o Espírito Santo me revelou, que quando João, ele foi até o Senhor Jesus sendo crucificado, naquele momento, Jesus diz assim: João, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Interessante, aquilo ali foi uma passagem simbólica. Por quê? Porque Jesus ele estava indo para o Pai, ele estava sendo crucificado. Então, nós sabemos que João ficou cuidando de Maria naquele momento, ficou na casa de Maria naquele momento. E Jesus é o nosso Pai, ele honrou a palavra de Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que honra o pai e a mãe, ele vive mais tempo na terra. João foi o que mais viveu. O evangelho foi perseguido, os crentes foi perseguido, mas a palavra não morreu. João, o apóstolo, ele foi levado para uma ilha. Chegou lá, depois de muitos anos, Deus aparece para ele, o Senhor aparece para ele, e ele escreve Apocalipse. A palavra do Senhor diz que ele, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo Apocalipse, aquilo que Jesus disse: escreve, João. E no capítulo 5, ele tem uma visão. E a Bíblia diz que os anciões falam sobre o livro que estava selado pela frente e por trás. E naquele momento, os anciões, os anjos falando: quem será digno de abrir o livro? E ele diz assim: não achei ninguém digno no céu, não achei ninguém digno na terra, não achei ninguém digno debaixo da terra para abrir o livro, o selo do livro. Então a Bíblia diz que João chorou. Quantas pessoas estão chorando? Quantas pessoas têm, por conta de uma dificuldade, até mesmo espiritualmente, têm chorado, têm desanimado, têm andado cabisbaixo? Naquele momento ele chora. Mas na palavra do Senhor há sempre uma palavra de conforto, igreja. Porque a palavra diz que João chorou, mas a Bíblia também diz que o ancião diz: não chora, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, eis que venceu e é digno de abrir o livro. Aleluias. Não há nada que a gente não consiga através de Cristo. A sua luta, Deus, Ele pode. A sua dificuldade, Deus, Ele pode. Então entrega, assim como a irmã trouxe aqui nessa noite: lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se nós estamos aqui agora, é porque Ele tem nos guardado. Se nós estamos aqui até agora, porque Ele colocou no nosso coração o desejo de estar aqui. Porque tantas pessoas que se desviaram do caminho dele, mas vocês estão aqui. Continua o projeto de Deus.
Não se afaste daquilo que Deus tem na sua vida. É coisas grandes. Passamos lutas, ouvimos coisas que não queremos, passamos indiferença, às vezes indiferença no trabalho, às vezes indiferença até na família. Eu sou bem-aventurado porque graças a Deus eu tenho a família que me apoia, mas nós não vimos isso, é difícil, as famílias são contra o cristianismo. Então pessoas se levantam no trabalho, as pessoas se levantam às vezes na empresa, deboche, quando estão em roda de amigos, aí muitos crentes acabam se deprimindo. Não, levanta a cabeça, olha para cima, porque Jesus ele está em cima. A Bíblia diz assim: aquele que ressuscitou com Cristo, olhai para o alto, porque ele habita no alto. Independente da dificuldade, independente da luta, independente das palavras duras, o apóstolo Paulo diz: não há luta, não há perseguição, não há nada que a gente venha sofrer aqui que se compara com a glória que nos espera. Aleluia! Há uma coroa da vida, há uma coroa esperando a gente, igreja, que a gente possa sempre olhar, esperar essa coroa. O próprio Senhor Jesus irá colocar sobre vossa cabeça. Não há nada aqui que se compara. E ele sabia disso. Simeão sabia disso. E ele aguardava. Ele guardava a consolação. E nós sabemos o que é o Consolador. Nós sabemos o que nos consola. Quantas das vezes a gente está triste, quantas das vezes a gente ouve algo que nos entristece. Se você, eu, estivermos ao lado de Jesus, fisicamente, como ele estava ao lado de Pedro, como ele estava ao lado dos demais discípulos, naturalmente a nossa reação será diferente. Agora imagina como você levanta de manhã e vai tomar o café da manhã, aí está lá Jesus do seu lado. Se Jesus estiver ali, você não iria reagir naturalmente, talvez como vem reagindo. Talvez esse é o problema, muitas das vezes. Mas eu quero dizer nessa noite que quando você levanta para tomar o seu café, quando você abre os teus olhos, Jesus, ele não está ali do lado não, ele está dentro de vós. Porque ele prometeu na sua palavra: eu vou para o Pai, mas vós não ficará só, porque eu vos mandarei o Consolador. Interessante na palavra do Senhor, porque quando a gente se sente assim, às vezes a gente tem que olhar para dentro de nós e perceber: Senhor, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo sentir a tua presença? Por que eu estou sentindo o Senhor tão longe? A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele chama sempre 3 discípulos. É muito interessante. A palavra diz que ele fala assim aos discípulos: em verdade eu vos digo que nem todos que estão aqui morrerão sem ver a glória do Senhor. Passa 6 dias, ele chama Pedro, Tiago e João e vai aos 3. É muito forte. Quando Deus me revelou essa passagem, ele sobe, e quando ele sobe, a Bíblia diz que Jesus se transfigura naquele momento. Agora imagina, eles viram Jesus, eles viram a própria glória. Olha que honra. Quando eles viram aquela glória, eles se prostraram, porque aquela glória é forte. Porque há um texto bíblico que fala que quando a gente olha a glória, não consegue ficar de pé diante daquela glória. Quantos homens de Deus se prostraram? Quando Paulo estava perseguindo a igreja, quando ele viu a luz, ele prostrou, não aguentou ficar de frente daquela glória. Daniel também caiu diante da glória do Senhor. Assim os 3 também se prostraram. A Bíblia diz que aparece naquele momento Moisés, Elias, e estava ali Jesus. E o interessante é que quando eles estão ali cabisbaixo, a Bíblia diz que Pedro fala assim: mestre. Ali foi o erro de Pedro. Eu, examinando com atenção nessa passagem, Pedro fala: mestre, quer que façamos 3 tabernáculos? Aí ele diz: um para ti, um para Elias e um para Moisés. Quando Pedro estava falando naquele momento, a Bíblia diz que veio uma voz do céu e diz:
eis o meu filho amado, a ele ouve, escute. Ou seja, Deus Pai interrompeu a Pedro naquele momento, porque naquele momento ele estava igualando Jesus a Moisés. Naquele momento Pedro estava igualando Jesus a Elias. E muitas das vezes a gente acaba igualando a Deus às pessoas, comparando o nível com as pessoas. Às vezes a gente iguala ele com uma pessoa da nossa família, a gente dá mais prioridade. Quantas mães falam assim: eu dou a vida pelo meu filho? Se colocar a mesma fé, a mesma determinação em Deus, será cheio da glória. Que a nossa força, que a nossa vontade, que o nosso desejo seja por Deus, seja por Deus. Que o nosso coração, todo o nosso desejo seja nele, seja na presença dele. E assim como a palavra diz, e ele diz: porque os meus olhos têm visto a salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios. Ele nos alcançou. Jesus, ele te alcançou. A Bíblia vai nos chamar de gentios. Ele veio para os seus e o seu não recebeu. Mas aqui nessa noite ele encontrou uma terra boa. Aqui nessa noite ele encontrou os verdadeiros adoradores. Aleluias. José e sua mãe se maravilhavam das coisas que eram faladas sobre ele. E Simeão o abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que esse menino é posto para a queda e levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado. Sim, uma espada transpassará também a tua própria alma, para os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. Olha só que coisa interessante. Ele fala aqui que a espada irá transpassar. É uma passagem espiritual, simbólica. O que ele está falando? A alma do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne, habitou no meio de nós. Então, diante de toda a luta que você já enfrentou, diante de toda palavra de maldição que você já ouviu, diante de uma possível traição que você sofreu, uma dificuldade que você sofreu, o interessante é que nós podemos falar com prioridade a Deus, porque Ele também passou. Ele também passou. Então Simeão fala aqui que a espada transpassará sobre a sua alma. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava cumprindo o seu ministério, fazendo o que ele veio fazer, morrer por nós, cumprir toda a lei, todos os salmos, a Bíblia diz que havia um momento que a sua alma estava angustiada. Lembra quando a Bíblia diz que Jesus estava no Getsêmani, veio sangue sobre ele, mas ele continuou o projeto, ele não desistiu. Nos mostrar que para a gente, se ele venceu, a gente também vence através dele. Mas havia um texto bíblico que ele diz, o seu discípulo, é muito interessante, ele fala assim: a minha alma está angustiada. Aí o erro de muitas pessoas, quando a alma está angustiada, vai para a rede social. Primeira coisa, vai para a rede social e diz: estou se sentindo triste. Irmãos, a maioria das pessoas que estão querendo saber o que você está passando, elas estão curiosas. Às vezes está torcendo pelo seu erro. Portanto, Jesus, por isso que ele nos orienta a falar com ele. A maioria das pessoas, ela procura outros meios. Um do mais provável também é medicamentos antidepressivos, tarja preta, para poder se lidar com uma ansiedade, né? Porque existe a medicina está aí para nos ajudar. Mas o interessante é que quando Jesus ele sente essa agonia na alma, ele diz assim: o que direi eu? A minha alma está atribulada. A Bíblia diz, ele fala assim, ó: Pai, glorifica o teu nome.
Ou seja, ele colocou toda a dor, ele colocou toda a dificuldade, toda aquela ansiedade que ele estava sentindo na presença do Deus Pai. Que nós possamos colocar toda a nossa luta, que nós possamos colocar toda a nossa dificuldade diante dos pés do Senhor, diante daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Coloca diante dele, lançai sobre ele. E a palavra do Senhor diz que, já lá no versículo 41, olha que coisa forte. Ora, os seus pais iam todos os anos para Jerusalém a Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, eles retornaram. O menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não souberam. Olha só que coisa forte. O anjo tinha dito para Maria e José as boas novas, e nós recebemos as boas novas. Mas o interessante da palavra do Senhor, que eles foram cultuar, eles foram ao templo de Israel, eles foram buscar ao Senhor, e diante dele havia ali o Salvador. E naquele tempo ali, espiritualmente falando, ele já tinha aquele conhecimento, ele já sabia do plano que Jesus iria fazer. Mas enquanto eles foram ao templo adorar, enquanto eles foram ao templo para buscar o Senhor, eles voltaram sem a salvação. Olha só que perigo que nós passamos. Às vezes a gente vai buscar o Senhor, a gente vai em busca de algo, de uma resposta. Às vezes a gente acaba decepcionado, deixaram a salvação escapar. Mas que a gente venha estar com os olhos atentos e espiritual, para que isso não aconteça na nossa vida. Passa 3 dias, eles voltam. Mas supondo que eles estivessem na companhia, andaram uma jornada de um dia, procuravam entre os seus parentes e conhecidos, e não tendo encontrado, eles retornaram para Jerusalém para buscá-lo. Está vendo? A Bíblia diz que José e Maria foram buscar Jesus entre as famílias. A Bíblia diz que José e Maria foram buscar Jesus entre os parentes e não acharam. Está aí as decepções de muitas pessoas que tentam buscar Jesus, às vezes, na família. Se uma família, às vezes, não tem aquela vontade de buscar, a pessoa se afasta. Não coloca a sua vontade de buscar a Deus em pessoas. Não coloca a sua vontade de buscar a Deus em famílias, mas busca pelo aquilo que Ele fez na sua vida. Jesus diz que aquele que idolatrar mais a um filho, mais uma esposa, mais um marido, não é digno dele. Faça você a tua parte, que através de você, você tem a possibilidade de trazer também a sua família. Lembra de Noé? Lembra de Noé?